Olá, meus amigos do CESPAN. Estou muito feliz em retornar a essa casa, muito feliz em encontrar vocês em mais essa jornada aqui para a gente discutir temas ligados ao Evangelho, aos ensinamentos espíritas. Pois, como espírita, essa é a nossa missão, divulgar o Evangelho. E nesse dia, nesse tema que a gente trouxe, a gente vai falar sobre a fé e nos baseamos nesse bate-papo basicamente no livro Pão Nosso e no próprio Evangelho. Vamos identificar diversas passagens do Evangelho que faz com que a nossa fé seja renovada a cada tempo. O ano de 2020 foi muito desafiador para todos nós, muito desafiador mesmo. Tivemos que aprender de uma forma muito rápida convívio social, uma nova forma de interação com as pessoas, com as famílias, com os amigos, uma nova forma de caminhar na rua, uma nova forma de trabalhar também. Então, foi uma mudança estrutural muito grande em todos nós. E esse desafio que o ano passado trouxe e ainda se prolonga para 2021, fez com que a gente, em alguns momentos, nos questionasse a respeito dos nossos pensamentos, das nossas forças, da nossa forma de visão de mundo, do que a gente acredita. E entre essas questões que foram trazidas, está a fé. Eu também me vi nesse momento. Em alguns momentos, duvidei um pouco da minha fé, das coisas que estavam sendo postas, mas ao mesmo tempo me fortalecia nos ensinamentos de Jesus, porque ele nos ensina através do Espiritismo que a nossa fé, ela tem que ser uma fé raciocinada. A gente tem que ter a fé na vida futura, e é isso que nos fortalece, porque se a gente tem a crença de que somos espíritos imortais e que temos uma vida futura, a nossa fé se renovará a cada dia. E nesse sentido também a nossa fé foi renovada, principalmente para lançar fluidos positivos, bons pensamentos para todos os homens da ciência, para que eles em um curto espaço de tempo nos colocassem à disposição uma solução para essa questão tão grande que foi a pandemia. E ela está aí, a vacina, renovando a nossa esperança e a nossa fé de dias melhores. Mas para que a gente possa entrar diretamente já no tema, uma definição de fé, ela diz mais ou menos assim: a fé é uma adesão absoluta a uma hipótese, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que se deposita nessa ideia ou fonte de transmissão. Isso é verdade. Quando eu digo para você, eu sou um homem de fé, você escuta, entende, processa, acredita que eu tenha fé, mas você não sabe medir a extensão da minha fé. Você não sabe dizer o tamanho dessa minha fé. Da mesma forma, quando eu escuto alguém falar sobre isso, eu também acredito que a pessoa tenha uma fé, mas a gente não tem como dimensionar isso. Uma outra comparação é quando a gente diz: olha, eu amo você. Você sente, mas você não sabe o tamanho desse amor. Você apenas sente que existe um amor ali. É a mesma coisa da fé. A gente sente que a fé existe. E a gente pode lembrar aí uma passagem de Jesus, na sua caminhada enquanto encarnado, há mais de 2000 anos atrás, quando ele foi procurado por um senhor, dizendo: Senhor, eu vim aqui te procurar, porque meu filho é lunático, ele sofre muito, ele cai, ele não raciocina. E eu apresentei ele aos teus discípulos, mas não puderam curar. E Jesus respondeu mais ou menos assim: ô raça incrédula e depravada, até quando terei convosco? Até quando vos sofrereis? Traga esse menino aqui. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do corpo do menino e o mesmo ficou são.
E aí os discípulos de Jesus perguntaram: Senhor, por que não podemos expulsar o demônio? Aí Jesus disse: por causa da sua incredulidade. Pois em verdade eu vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, moveria uma montanha. Está lá no Evangelho de Mateus. E é verdade isso. Se a gente tivesse uma fé, o tamanho de um grão de mostarda, a gente faria coisas incríveis. Principalmente na nossa transformação. Principalmente para proporcionar a todos aqueles que estão no nosso entorno coisas melhores. Porque a minha fé por dias melhores, somada com a fé de vocês por dias melhores, elas provocariam uma mudança tão grande como diz Jesus, que os obstáculos, as dificuldades, os nossos temores, eles seriam todos dissipados e a gente teria dias melhores. Lá em Mateus também, ele diz: todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelha-se ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. É isso que Jesus nos ensina. Através da nossa fé, nós vamos nos fortificar. As nossas casas, elas serão feitas sobre a rocha e estarão imunes às intempéries, aos ventos, aos maus tempos, a toda sorte de doença, de sofrimento, porque ela foi feita com a base sólida, com a base da nossa fé, do nosso conhecimento das palavras de Jesus, transformando-as nós mesmos nessa fortaleza que precisamos ter. Porque, lembremos, se a nossa fé for do tamanho de uma mostarda, a gente terá a condição de transformar o mundo, transformar as coisas no nosso entorno. E as coisas boas virão, porque acreditaremos sempre e emanaremos os nossos fluidos, as nossas energias e as nossas forças nesse sentido. Jesus concluiu que os homens de fé não são os que falam, mas aqueles que são portadores de atenção e boa vontade para com as palavras de Jesus e levam esses ensinamentos para a sua vida. Olha o que Jesus diz: não basta você dizer que tenha fé, mas leve isso na sua vida, transforme isso numa energia, numa força, propague isso para todos os cantos onde você se encontra, porque se você chega com esse pensamento, com essa energia, com essa força, em locais onde há um vacilo na fé, você transformará aquele local. E eu sei que nesse momento em que estamos vivendo, muitas pessoas ainda estão incrédulas. Muitas pessoas acham que estamos sofrendo e não passaremos para dias melhores do que esse, porque aos poucos estão perdendo a sua fé. Mas a gente não pode deixar que isso aconteça. E esse nosso papel, quando nos encontramos aqui, o papel do CESFAM em divulgar a doutrina espírita e nos atendimentos que realiza, é manter essa fé viva, para que nos transformemos, para que nos fortalecemos e sejamos capazes de emanar boas energias, de expulsar as coisas ruins, porque acreditaremos que Jesus está conosco, acreditaremos que estamos acompanhados pelos bons espíritos, acreditaremos que dias melhores virão porque temos fé na vida futura, e acreditaremos principalmente porque somos homens de fé. Somos homens de fé transformadora, não uma fé vacilante, mas uma fé racional, porque acreditamos com base nos bons espíritos, nos ensinamentos e nas lições que trazemos no nosso dia a dia. Devemos ter cuidado sempre, para não confundir a fé com presunção, pois a fé verdadeira se conjuga com, olhe, o ensinamento. A fé verdadeira se conjuga
com a humildade, a confiança e crença que Deus quer em si próprio saber que você é um instrumento da vontade divina dele. Perceba, não basta que a gente diga que tenha fé, mas a gente precisa também trazer sentimentos nobres relacionados a isso. Porque assim Deus vai nos enxergar como um emissário da sua divindade, da sua vontade. E assim a nossa fé estará mais fortalecida, purificada, para que a gente possa ser os transformadores de dias melhores, transformadores de bons momentos para todos. E é isso que nós estamos precisando. Precisamos de ter bons momentos, precisamos de ter tranquilidade, paciência, tolerância, paciência principalmente, para esperar que as coisas aconteçam no seu tempo, ser um agente transformador e contribuir para que esse estado de coisas se somem com as boas energias e se propague para o universo. Essa é a nossa missão, essa é a nossa intenção. Nada pode sem Deus, por isso os bons espíritos vêm sempre em nosso socorro. Faz a tua parte, que o céu te ajudará. Foi isso que Jesus nos ensinou. Se estamos imbuídos desses bons sentimentos, se estamos imbuídos dessa nobreza, com essa fé verdadeira, Deus vai mandar sempre os seus bons espíritos nos ajudar. Lembra quando ele falou no Evangelho de Mateus: ô raça incrédula, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês moveriam o mundo, moveriam as montanhas. E é isso que ele diz. Mantenha sua fé, acredite sempre que os bons espíritos te ajudarão, o céu te ajudará. As vitórias que acontecerão serão com base nos seus merecimentos, no meu merecimento. O que fiz por merecer essa atenção de Deus, essa ajuda divina e esse suporte dos bons espíritos a guiar os nossos caminhos sempre. O poder da fé se demonstra de modo direto na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua no fluido cósmico universal. É isso que eu estou falando. Devemos lançar nossa fé para o universo, lançar nossa fé com energia para o universo, porque essa força, somada com a força de outros grupos, formada com a força de outras cidades, formada com a força de outros países, se transformarão numa energia muito poderosa, transformando o tempo, transformando as coisas, para que os bons momentos venham até nós. A fé, portanto, é esse vetor de coisas boas, é esse vetor dessa força lançada para o universo para transformar tudo, para que os bons momentos permaneçam mais entre nós. Com o poder da fé, mais esse fluido cósmico universal transformado e imbuído por essa força, opera-se fenômenos de cura fantástica. Eu faço isso todos os dias, no momento das minhas orações. Eu peço que pela bondade e misericórdia de Jesus, que as nossas orações, os nossos pedidos pela cura do mundo sejam fortalecidos e sejam somados com outros pedidos numa corrente positiva para isso. E a nossa fé tem que ser nesse sentido. Ela tem que ser esse vetor de transformação. Ela não pode ser por fanatismo, mas por crença. A minha fé tem que ser uma fé da minha crença. E não posso deixar que ela se firme pelo erro, que ela desmorone por prejuízos no meu pensamento, que a minha energia espiritual seja prejudicada por mim mesmo. Não podemos deixar nesse sentido. Temos que nos transformar a cada tempo. Por isso que eu peço a vocês que
mantenham sempre essa força viva. Tragam no coração. Como já dissemos lá no início, não temos como medir a fé que vocês trazem, mas temos como medir a energia que vocês emanam, porque sentimos ela quando nos aproximamos. Quando alguém está emanando bons fluidos e boas energias, a gente sente aquilo, somos envolvidos por esse estado de coisas e essa transformação. Pela falta de fé, a gente vai dizer sempre assim: eu não consigo fazer as coisas, eu não consigo me transformar, eu não consigo encontrar dias melhores, eu não consigo ter paz de espírito. Então não podemos agir assim. Temos que manter a fé viva para essa transformação como pessoas. Acreditar sempre que as coisas darão certo, porque eu tenho fé que elas acontecerão. Eu tenho fé de que as coisas boas acontecerão. Não posso trazer sofrimentos e derrotas. Pelo contrário, eu tenho que trazer a fortaleza e a coragem para enfrentar tudo aquilo, porque eu tenho fé de que elas se resolverão. Não podemos perder a autoconfiança, temos que manter ela sempre ativa e fortalecida a cada dia. Temos que ter capacidade para encarar, entender, estudar, compreender as coisas e buscar as soluções também para cada uma delas. E acreditar sempre que dias melhores virão para todos nós. Essa é a nossa fé. A fé, essa fé aliada com a nossa vontade, ela poderá transformar tudo na nossa vida, transformar o mundo. Percebam que a conjugação dessas energias, a conjugação dessa força, elas formarão uma força propulsora no universo e transformarão tudo. Lembre-se, Jesus disse que bastava ser do tamanho de um grão de mostarda para que ela transformasse e movesse as montanhas. Então é nisso que temos que pensar, porque Deus estará sempre conosco. A fé, ela necessita de uma base, e essa base para a compreensão de tudo está no Espiritismo, no Evangelho. É lá que compreendemos essa fé, compreendemos essa força. Ela é a base de renovação. Para crer não basta ver, é necessário principalmente compreender. Não podemos ser São Tomé, não podemos. Temos que realmente ter uma base de compreensão e entender que a fé se renova a cada dia em cada um de nós. Quando a fé se torna a nossa mentalidade, ela transforma a nossa força, não demora muito para que ela tome conta das nossas ações. Ela vai transformar as nossas ações, porque teremos confiança, coragem, vontade, teremos compreensão, força, para que as coisas se transformem ao nosso redor, que elas se transformem de uma forma positiva. E o Espiritismo nos conduz nisso. Lá no Evangelho tem muitas passagens que farão com que a gente renove a nossa fé. Veremos assim diversos capítulos. Por exemplo, no capítulo 2, Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. Claro, e há muitas moradas na casa do meu Pai. E a fé que eles nos incute com essa mensagem é de que teremos um mundo e o reino de Deus na fé, na vida futura, melhor do que este que estamos. Porque lembre-se, se estamos encarnados nesse mundo de provas e expiações, é porque ainda temos provas para expiar. Quando não tivermos mais nenhuma, não precisaremos mais reencarnar. Então Deus está dizendo: meu reino é deste mundo, e há muitas moradas na casa do meu Pai. Lá no capítulo 3 do Evangelho, ele fala dessa questão de há muitas moradas na casa de meu Pai, e nos dá a certeza de que existe diferentes categorias de mundos habitados.
mundos de regeneração, que é o que estamos caminhando, mundos superiores, e aí a gradação é cada vez maior e positiva. Então precisamos nos transformar nessa vida para que a nossa fé se renove e possamos chegar num estágio melhor. No capítulo 4, que ele fala da encarnação, da reencarnação e evolução, ele diz: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Qual é a nossa fé? De que reencarnando teremos a passagem pelo plano espiritual e voltaremos renovados para expiar ainda um pouco de provas que temos. E a nossa fé é, quando reencarnamos, porque recebemos a oportunidade de nos transformar, de evoluir. E a nossa fé levará essa evolução de uma forma mais rápida. No capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, ele fala das causas atuais e anteriores das aflições e nos dá a certeza da vida futura, nos dá a certeza que tivemos vidas anteriores, que estamos nessa para expiar algumas provas e que a nossa fé fortalecida nos transformará, nos renovará e podemos passar para etapas cada vez melhores, mais fruto do merecimento da nossa evolução. No capítulo 10, ele fala sobre perdoar para que Deus nos perdoe. E a nossa fé está exatamente nisso, de termos a inteligência, a resignação, a confiança, a entender de que também merecemos ser perdoados, que também merecemos perdoar nossos irmãos. A nossa fé nos leva a isso, a reconciliação com os nossos adversários. Se passamos por esse estágio do perdão, auto-perdão e perdoar o próximo, também nos reconciliaremos com os nossos adversários. E lembre-se que Jesus disse: se está no caminho e lembra que tem que perdoar e se reconciliar com teu irmão, volta e faz isso o mais rápido possível. E a fé está exatamente isso, que a gente vai ter essa oportunidade de perdoar, de ser perdoado e nos reconciliar. No capítulo 11, de amar o próximo como a si mesmo, ele está falando do maior mandamento da lei de Jesus: amar o próximo como a si mesmo. E a fé que trazemos nesse ensinamento é de que a nossa transformação como homens, a nossa renovação, a nossa mudança nos fará amar ao próximo e ser amado por eles. Veja que coisa maravilhosa vivemos num mundo em que o amor prepondera diante da força, que o amor prepondera diante das brigas, das intrigas, das traições. Então precisamos ter fé de que esse momento vai chegar. Precisamos ter fé de que viveremos esse estado de espírito com os nossos próximos. No capítulo 15, falta da caridade, fora da caridade não há salvação, também está um dos maiores mandamentos de Jesus, a caridade. E esse tempo que estamos passando, a caridade tem sido muito solicitada, porque pessoas estão com bastante dificuldades, muitas dificuldades mesmo. Então a caridade que a gente tem que fazer é imbuída dessa vontade, dessa fé de ajudar o próximo, dessa fé de que aquilo que a gente está fazendo será
um ponto de transformação, de ajuda e de melhoras para os nossos irmãos. Esse é que Jesus nos fala. É isso que Jesus nos fala nesse capítulo. No capítulo 19, aí volta que a fé transporta montanhas. Ele traz de novo essa questão de que precisamos ter a fé cada vez mais renovada, porque ela é um vetor de transformação em cada um de nós. E se ela for apenas do tamanho de um grão de mostarda, ela será uma mola propulsora de transformações em cada um de nós. Então a nossa fé é de que chegaremos nesse estágio, chegaremos nessa condição e nos transformaremos a partir daí. Traz o poder da fé, transformando cada um de nós, e a fé que nós temos agora, eu tenho certeza que de vocês também, é de que essa vacina criada pela ciência possa produzir os resultados favoráveis em todos. Eu aqui estou muito feliz porque minha esposa é da área de saúde, trabalha num grande hospital aqui em Salvador, e ela, no próximo final de semana, nesse final de semana, dia 20, receberá a segunda dose da vacina. Então, a minha felicidade é muito grande por ela. E a fé de que ela realmente crie os anticorpos necessários para se proteger desse vírus. Então, é essa força que Jesus nos pede, é essa força que nunca podemos deixar de ter. É essa força que a gente precisa ter cada vez mais dentro de cada um de nós. No capítulo 25, buscai e acharei, ajuda-te, que o céu te ajudará. Então é isso que a gente também falou. Se a gente tem fé de que estamos no caminho certo, estamos praticando a caridade, estamos amando o nosso próximo, o céu vai nos ajudar. E ele nos ajuda nos dando melhores condições na vida futura, nos dando melhores condições. Quando retornarmos à pátria espiritual, retornaremos com mais fortaleza e com a certeza de que teremos dias melhores nesse retorno. Capítulo 27, pedis e obtereis, traz a qualidade da prece, e a qualidade da prece ela passa também pela nossa fé, porque se a gente ora com fé de que as coisas melhorarão, se a gente ora com a fé de que os nossos pedidos, as nossas solicitações, os nossos desejos e vontades serão escutados pelos bons espíritos, essa fé fará com que a gente nos transforme a partir da oração. E eu tenho orado muito também por todos que estão contaminados por esse vírus, para que eles recuperem sua força e sua energia e voltem à sua vida na normalidade. Então, vamos ter a prece também depositada e reforçada com a nossa fé. Se praticarmos tudo isso, a gente não terá obstáculos pelo caminho, porque estaremos fortalecidos, e lembre-se, através da humildade, da vontade, da força, passaremos por qualquer obstáculo, e essa é a nossa fé. Algumas passagens, elas renovam essa questão. Confie no Senhor de todo o seu coração, tenha fé no Senhor com todo o seu coração, está lá nos Provérbios. Ela renova esse compromisso que temos que ter em cada um de nós. Nas músicas também elas trazem, Gilberto Gil trouxe, andar com fé, eu vou porque a fé não costuma falhar. E é verdade, a gente tem que andar com fé sempre, porque ela não falha, não deixará que a gente fraqueje em nenhum momento. Quando os nossos joelhos tentarem se curvar, a nossa fé farão com que eles se ergam e se fortaleçam para que a nossa caminhada seja constante.
A fé não torna as coisas fáceis. Olha, a fé, ela não torna as coisas fáceis. Ela torna as coisas possíveis. Então, se a gente quer transformar e fazer com que as coisas se realizem, é através da fé que conseguiremos alcançar esse estágio na nossa evolução. Coisa boa é ter fé e acreditar que tudo vai dar certo. E vai. Se a gente trouxer esse pensamento positivo, se a gente trouxer essa condição e força dentro de cada um de nós, temos certeza de que as coisas boas acontecerão. Jesus nos ensinou que se a gente mantiver a fé, se a gente ter essa força como uma aliada, os bons espíritos nos ajudarão, eles estarão no nosso encontro. Assim, meus amigos, esse nosso bate-papo sobre a fé, ela vem num grande propósito, porque esse ano desafiador de 2020, ele fez com que em alguns momentos essa fé fosse, vamos dizer assim, abalada. Não perdida, mas abalada. Mas o Evangelho de Jesus, que tem que ser leitura constante na nossa vida e tem que ter compromisso uma vez por semana, quando realizamos o Evangelho na nossa casa, como nós vimos em várias passagens, em vários capítulos, ele tem esse propósito de renovar a fé em cada um de nós. E se conseguirmos manter essa fé renovada, essa força renovada em cada um de nós, como disse há pouco, as coisas não serão mais fáceis, mas elas serão possíveis para cada um. Então, meus amigos, desejo a cada um de vocês um ano de 2021 com muita fé, com muita esperança, com as forças renovadas, com os ensinamentos de Jesus, e que cada dia da vida de vocês seja fortalecida pela sua fé. Que vocês levantem a cada dia com muita fé e que aquele dia será feliz para vocês.